E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Novelas e a gente tá aqui para falar do 11º episódio de Os Outros, série que tá disponível no Globoplay e nesse momento já terminou, não tem mais o 12º episódio e depois se encerrou a primeira temporada, mas por favor se inscreva, compartilhe, deixa o like, a gente tem uma meta para chegar em 1000 inscritos até o final do mês, falta muito pouquinho, então eu conto com o apoio de vocês para poder compartilhar, se inscrever e por favor jogue nos grupos aí de novela, caso você tenha, pra gente poder aumentar a família. Bom, a gente começa o 11º episódio com essa cara assustada do Marcinho e atrás dele tá o Sérgio com uma arma apontada e a gente já imagina que vai dar ruim. Pelo menos é isso que a gente acredita quando inicia o episódio, né? Depois volta num flashback e a gente vê a Cibele e o Amâncio quando eram jovens indo pro hospital com um bebê pequeno. No primeiro momento, a gente acredita que é o Marcinho. Quando eles chegam lá, o bebê morre. E depois tem uma passagem de tempo de 2 anos, onde ela ganha novamente o bebê e que daí, de fato, é o Marcinho. E a gente entende o porquê a Cibele é tão apegada a esse filho, porque ela protege ele demais, porque ela já tinha perdido um filho, então existe um motivo, uma justificativa para essa autoproteção. Depois a gente volta pro presente, onde ela e o Amâncio estão conversando com uma delegada nova, não é o delegado que é comparsa do Sérgio, é uma outra delegada, os dois aqui estão conversando sobre o desaparecimento do Marcinho, já que ele fugiu ali com a Lohane, né? Óbvio que ela, como mãe, tá muito abalada e ela até é bastante grossa com a delegada. A gente percebe que a Cibele, ela tem essa questão e a delegada tá tentando fazer o trabalho dela, então óbvio que às vezes a delegada precisa fazer algumas perguntas que pra você é muito óbvia, porque você tá vivendo a situação, mas mesmo assim a delegada precisa perguntar. Depois mostra o cínico, né, do Sérgio ali numa reunião de condomínio, sofrendo pela morte da dona Lúcia e falando, né, que agora ele vai assumir como síndico do prédio, justamente porque ele era o subsíndico, a morte dela, ele acaba substituindo até talvez ter uma nova votação. A Mila tá ali, ela fala, nossa, mas é bizarro a morte da dona Lúcia, a forma como aconteceu. Aí ele fala que foi vazamento de gás e tudo mais, mas realmente acaba se gerando uma situação bem complicada, porque já morreu tanta gente num curto espaço de tempo nesse condomínio, que olha, eu vou te contar. A delegada, ela chega pra conversar com o Sérgio, porque a Lohane, né, é a filha dele, então ele também tá envolvido nessa questão do desaparecimento dos dois. A delegada pede para ver o apartamento dele e ele não aceita. Ele fala que só vai autorizar ela com mandato. E ela, tá, mas você é policial, né? Porque ela sabe que ele é policial. E ele pergunta sobre o delegado, porque ele fica até um pouco surpreso pelo fato de não ser ele que tá investigando a situação. E no primeiro momento, ele acha que ela está ali para poder investigar a morte da dona Lúcia. Quando ele descobre que ela tá investigando o desaparecimento do Marcinho com a Lohane, ele não dá muita bola. Ele não se preocupa muito com isso. É como se ele soubesse que cedo ou tarde ele vai pegar ela, sabe? Aí a delegada fica um pouco desconfiada, porque quem não deve não teme. Se ela tem que aparecer no apartamento dele para poder entrar, para poder verificar coisas da filha dele, que ele deveria estar interessado em tentar encontrar somente com mandato, é porque alguma merda tem, né? Aí mostra ele ligando pro delegado e perguntando quem é a nova delegada, porque ele achou que era o delegado que ia fazer a investigação e, obviamente, pelo fato do cara ser comparsa dele, é mais fácil dele tampar o sol com a peneira, né? Aqui tá o Marcinho e a Lohane, eles estão num prédio alto, estão conversando, eles estão vendo o que vão fazer, aí eles decidem ir pra casa antiga do Marcinho, que é a casa onde ele morava quando pequeno, antes dos pais dele e ele se mudarem pro condomínio onde eles estão. Então eles chegam nessa casa, ele obviamente tem muitas lembranças, e ele fala que eles decidiram ir embora dali justamente porque a casa foi assaltada e a mãe dele ficou com muito medo e por isso foram para um condomínio. E aqui o Sérgio tá indo em algum lugar e a gente descobre que ele tá indo na casa da mãe da Lohane. Ela atende assustada porque ela não sabe o que tá acontecendo. Ele pergunta se ela sabe da Lohane, ela fala que não. E ele fala que a filha dela desapareceu e que provavelmente ela vai voltar quando bater a fome, quando precisar de dinheiro, vai acabar voltando. Eu acho que ele não viu ainda que ela roubou 40 mil reais dele, porque ela acreditou que era 10 mil reais, mas depois contando ela viu que era quase 40
40 mil reais. Aí ele fala que se caso a Lohane aparecer ali, ele precisa ser avisado. Ela fala, ok, vai embora. E é complicado, né, meu povo? É complicado porque o Sérgio não vai deixar barato e a gente sabe disso. Aqui mostra a Mila junto com o Rogério. A Mila tá vendo esse espaço aqui que ela quer transformar num salão de beleza. E ela fala que vai comprar as coisas e vai vender o carro. O Rogério, ele fica muito chateado porque ele não queria vender o carro do pai. Ela fala que o carro é a única coisa que eles têm para conseguir vender, para conseguir pensar no futuro. Eu acho isso da parte dele como filho único e por querer ajudar a mãe, muito orgulhoso, sabe? Ele é muito individualista. Ele tá pensando só nele, porque é o carro do meu pai. Mas é a única coisa que eles têm para vender, para conseguir conquistar e conseguir ter um futuro melhor, sabe? Acho um pouco egoísta da parte dele. Aí aqui o Sérgio, ele tá organizando a casa dele, até porque a delegada, cedo ou tarde, vai vir com um documento para ela poder entrar no apartamento dele. Então ele precisa fazer uma limpa, guardar todas as armas e tudo mais. Ele vai juntando todas as armas que ele tem e ele acaba dando pro Rogério esconder. Ele dá dinheiro pro Rogério e fala: quando você me devolver essas armas, eu te dou mais dinheiro. E ele não sabe, na verdade, o Rogério não sabe que são armas. Ele pegou a mochila, mas óbvio, talvez tocando ele vai enxergar. Não precisa nem abrir a mochila. Pela mão, você tocando ela ali, você vai conseguir identificar que é arma. E aqui a Cibele e o Amans estão vendo fotos do Marcinho quando pequeno. A Amans fala: nossa, como a gente era feliz naquela casa. Aí meio que eles se dão conta que talvez o Marcinho esteja naquela casa porque o Marcinho gostava muito. E é exatamente isso que acontece, né? Eles vão lá pra essa casa. Mas aqui, eu acho que ela tá passando mal, não ficou muito claro pra gente, mas eles vão em alguma farmácia, talvez tentar comprar alguma coisa, porque ela tá passando mal, e a atendente da farmácia pergunta se ela menstruou, se ela, né, se a menstruação dela acabou descendo. Ela fica com uma cara e compra um teste de gravidez, porque, obviamente, talvez ela esteja grávida. Ela tá fazendo o teste e eles descobrem que sim, que ela tá esperando um filho do Marcinho. E o Rogério resolve esconder as armas do Sérgio no porta-malas do carro. A Cibele e o Amâncio chegam na casa, eles entram, veem algumas coisas e acham que talvez o Marcinho esteja ali. Só que eles não estão naquele momento, eles estão voltando para aquela casa quando eles escutam um barulho e percebem que tem alguém dentro da casa. Aí os pais deles saem correndo, os dois também saem correndo, e aí eles são pegos por dois caras que estão andando na rua, uma mulher e um cara que estão andando na rua, e acabam assaltando os dois, e acabam levando todo o dinheiro que eles tinham, pra piorar a situação. Agora eles estão na rua sem dinheiro, não tem muita opção, né? Aí a delegada tá aqui na casa antiga onde o Marcinho viveu quando era pequeno, e junto com o Amâncio e junto com a Cibele. Novamente a Cibele, ela é muito grossa com a delegada. Aí o Amâncio pede desculpas para a delegada pela forma como a Cibele tratou ela, e ela fala que vai encontrar o filho deles. Aí acontece o pior, né, meu povo? Justamente a Lohane e o Marcinho vão pra casa da mãe dela, porque eles não têm dinheiro, eles não têm mais opção. Eu não consigo entender por que eles não foram conversar com a Cibele. Não consegui entender o porquê, mas isso não aconteceu. Ela pede ajuda pra mãe, a mãe abraça tudo. A princípio, ficam ali. Aqui a amiga da Cibele, que tinha ido pra festa com ela, tá aqui olhando o carro da Mila pra poder comprar. A Mila falou pro filho que ia vender. Ela tá olhando e a Mila falou: quer ver o porta-malas, como é grande? Aí sim, quando a Mila abre o porta-malas, a Mila encontra o quê? A mala do Sérgio cheia de arma. E ela abre e vê que tá cheio de arma. Ela fica desesperada. Quando essa mulher olha que ela já fechou tudo e falou que provavelmente aquela mala ali era do Vando que ele tinha deixado ali, e ela entra no quarto do Rogério perguntando o que é a mala. Obviamente ela começa a discutir com ele, porque ela entende que todo o dinheiro que ele tá conseguindo é através do Sérgio. E ele fala que não sabia que era arma. E ele fala que queria ajudar ela, que queria que a vida deles fosse diferente para ela não precisar vender o carro. Aí ela fala: mas meu filho, o carro é a nossa saída para ter um futuro melhor. Ela tenta explicar para ele de uma forma muito básica a necessidade que eles têm e precisam vender o carro. Aí a delegada vem até o apartamento do Vando com um documento para poder entrar, ela procura, vê algumas coisas, pergunta sobre a relação da Lohane com o Marcinho, se ele aprovava, e ele fala e ela pergunta: mas você tá tão tranquilo? Aí ele fala: tô tranquilo porque eu sei que quando bater a fome, quando o dinheiro faltar, ela vai voltar. Mas a delegada, eu sinto que a delegada fica um pouco desconfiada dele, sabe? E aqui
a Lohane fala que ela tá grávida, que a mãe dela teve ela com a mesma idade e que ela acabou tirando da mãe dela a possibilidade de fazer tantas coisas pra cuidar dela e vai se repetir com ela. E ele fala, não, mas a gente pode fugir, a gente pode fazer alguma coisa. E ela fala, pra onde? A gente não tem dinheiro, a gente não tem o que fazer. E a mãe dela e o padrasto dela estão ouvindo a conversa. E obviamente a mãe dela fica muito mal, porque a mãe dela vê novamente se repetir a mesma coisa que aconteceu com ela. Aí a Mila procura o Sérgio e mostra pra ele pelo celular uma foto das armas que o Sérgio mandou o Rogério guardar. E ela, sem medo nenhum, pede pra ele 200 mil reais pra devolver as armas e ele acabar comprando o carro que era do Vando. Ele fala pra ela que ela tá se metendo numa situação bem arriscada, né? Ele quer dizer que ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer o seguinte: matei a Dona Lúcia, matei a cadela da Dona Lúcia, então pra te matar não precisa muito não, entendeu? E ele falou, você tá entrando num caminho sem volta. E é complicado, né, meu povo? Complicado ela fazer isso, mas ela foi grandona e ela meteu a banca e falou que só vai devolver as armas se ele comprar o carro do Vando por 200 mil reais. Aí aqui o Rogério, ele volta pra jogar futebol com os amigos, que fazia muito tempo que ele não fazia isso, e o amigo do Marcinho, que andava com o Marcinho pra cima e pra baixo, tava jogando com eles. Aí eles simplesmente mandaram o menino embora pro Rogério poder entrar no lugar dele. Olha o absurdo, né? Aí o menino fica putaço da vida, obviamente, né? Porque foi expulso do jogo de futebol pro outro poder entrar. E ele, com raiva, tranca todo mundo dentro da quadra e fala pro Rogério que a mãe dele é uma puta que transava com o Amâncio enquanto o pai dele era vivo e o pai dele é corno. Obviamente que o menino se revoltou, só que o menino tava preso na quadra, então não podia bater nele, né? E esperto ele foi. O Rogério fica indignado, né? Aí ela tá aqui tomando um vinho faceira, porque vendeu o carro por 200 mil reais. Se o carro valesse 50 mil era muito, acho que até muito demais. O Rogério chega em casa e obviamente ele coloca essa pressão na mãe dele e falar: se ela tava transando com o Amâncio enquanto meu pai tava vivo, foi por isso que meu pai bateu na senhora, foi por isso que meu pai tava tão louco aquele dia. Aí ela fala, ele começa a falar, obviamente, e ela fica louca com ele se tranca no quarto e ela fala, você não fala assim comigo, porque a forma que ele falou foi uma forma muito pesada, né, gente? Aí eles estão aqui tomando café de manhã na casa da mãe dela, a mãe dela da vez esteja ali pensando mil e uma coisas, o que ela vai fazer. Estão ali numa boa, de repente alguém toca a campainha. A Lohane entende que alguém chamou o pai dela. E ela fala, ferrou, Marcinho, ferrou, alguém chamou meu pai. Só que não foi a mãe dela, foi o padrasto dela. Ele pega uma arma e aponta pro Sérgio e fala, eu vou te matar. O Sérgio vai se aproximando e fala, me mata, vai, atira. Só que o Marcinho não tem coragem. Ele coloca a cara dele na arma e fala, atira, só que ele não tem coragem. Ele arranca a arma do Marcinho e ela fala pro pai, eu tô grávida. Aí o pai dela fica putaço da vida, porque ela tá grávida. Fica putaço da vida. Coloca o Marcinho dentro do carro. E o Marcinho pega na mão dela e fala assim, eu acho que eu já sei o nome do nosso filho, mas eu vou te falar quando eu voltar. Dá uma dor no peito, sabe? Porque eu acho que ele não volta. E ela também acha que ele não volta. Eles seguem, ela abraça a mãe chorando e esse padrasto, filho da mãe, né, gente? Puta que pariu. O Marcinho vai e o Marcinho fala, não, mas pra entrar pro condomínio é por aqui. E ele fala, a gente não vai pro condomínio. Aí o Marcinho já entende até o fim. E de repente, a Cibele, que tá deitada, ela sente uma coisa. Ela fala pro Amâncio, não sei, tô sentindo alguma coisa, tô preocupada. Aí o Amâncio fala pra ela que ele vai ficar ali com ela na casa, que agora é definitivo, que os dois vão ficar juntos. Abriu mão da Mila pra ficar com a Cibele, já que a Mila falou pra ele que não tem como os dois ficarem juntos. Aí o Sérgio leva o Marcinho pra um campo, faz o Marcinho sair do carro, o Marcinho andando e faz o Marcinho se ajoelhar na frente dele. O Marcinho se ajoelha e começa a chorar gritando, por favor não me mata, por favor não me mata. O Sérgio com a arma apontada termina o episódio com um tiro e a gente não sabe se de fato o Marcinho morreu ou não. Eu ainda não assisti o último episódio. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não assisti o último episódio ainda, mas eu acredito que o Marcinho não morreu, porque eu vi uma entrevista com o Lucas Paraíso, que é o roteirista, que é o autor da série, e ele falou que o Antônio Haddad, que é o ator que faz o Marcinho, volta pra segunda temporada. Então,
significa que ele não morreu, né? Só se ele voltar em espírito, vai saber. É isso, meu povo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse 11º episódio. Foi um episódio muito tenso, de verdade. Eu gostei muito. A série é muito boa. Recomendo a série para mais pessoas assistirem. Vale muito a pena, porque é uma série que deixa a gente ansioso pelos próximos episódios. É isso, por favor, compartilhe. Deixa o like de vocês, que é muito importante. Compartilha pra gente poder aumentar a família sempre. Precisamos chegar em 1000 inscritos. Beijo e até.